Olá, olá, como é que você está? Tudo bem? Hoje é quarta-feira, está no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Que bom saber que você está com a gente, está reunida a maior rede de comunicação do estado. Hoje é quarta-feira e você vai ver aqui no Jornal da Difusora. Nós vamos mostrar para você, com os nossos comentaristas, um balanço das principais notícias dos bastidores da política. Direto de Brasília, artistas participam de ato pela terra e contra o pacote de destruição. Em depoimento na CPI dos transportes na Câmara de São Luís, empresários afirmam necessidade de aumento na tarifa de transportes da capital. A gente vai falar ao vivo de Imperatriz, de Caxias também. Fique ligado aqui no Jornal da Difusora que está só começando. Que bom saber que você está com a gente no estado inteiro. É o Maranhão de audiência aqui no Jornal da Difusora e você aproveita para já mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí na tela qual é o WhatsApp da TV Difusora para você mandar mensagem. É o 989-9196-2622. Você vai mandando mensagem para a gente aí, ó, dizendo qual bairro que você está em São Luís, qual a cidade que você acompanha o programa em todo o Maranhão e a gente vai divulgar aqui com o maior prazer, viu? Que bom saber que você está com a gente nesta manhã de quarta-feira, o dia que começou com bastante chuva aqui na capital maranhense. Foi assim que começou esta quarta-feira. Até as 2h15 da tarde a gente tem muita informação para você. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista aqui com o André Fufuca, falando sobre o posicionamento do partido em relação ao apoio que vai dar ao governo do estado. Já está fechado isso? Quando é que vai acontecer? Está perto de definir? Quais são os critérios que o partido vai adotar para escolher, de fato, quem vai apoiar para o governo do estado nessas eleições de 2022. A gente vai falar sobre esse assunto já aqui para você no nosso Jornal da Difusora. De Imperatriz, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Hospital Amor, uma ação importante que está acontecendo nesta semana. A gente fala daqui a pouquinho sobre essa ação lá em Imperatriz, tá bom? Bom saber que você está com a gente. Nossos comentaristas aqui, mesa formada hoje com Eduardo Ericeira, John Coutrin, Geisel Marques e a Kate Almeida também. E a gente começa hoje mostrando alguns vídeos aqui. Primeiro, o prefeito de Coelho Neto anunciou apoio recentemente agora ao candidato Brandão ao governo do estado. A gente tem inclusive o registro de um vídeo sobre esta decisão do prefeito de Coelho Neto. Vamos ver? O senhor irá continuar ajudando a nossa gestão, ajudar Coelho Neto a se desenvolver e é por isso que hoje estamos aqui, todo o nosso grupo político, declarando apoio ao vice-governador Carlos Brandão. Esse foi o vídeo que é do prefeito de Coelho Neto, declarando o apoio agora ao candidato Brandão. Mas a gente tem aqui o vídeo do prefeito de Coelho Neto dizendo que ele é um soldado, está no quartel do senador Everton e que tem palavra. Diante do meu povo, eu digo a Vossa Excelência, estendo a minha mão, conte com um soldado à sua disposição, conte com Bruno Silva ao seu lado, porque eu não sou homem de me esconder atrás das cortinas, eu sou homem de palavra e vocês sabem disso, eu sou homem de posição. Eu quero aqui lhe dizer, senador, que você tem a missão de fazer aqueles leões se abaixarem diante do povo do Maranhão, porque leve o povo dessa cidade, leve o povo do Maranhão para dentro do palácio. E é por isso que lá em Coelho Neto, conte com a gente. Lá na nossa região, você tem um soldado. E o telespectador foi perguntando, e aí, o que aconteceu? Geisel, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, Kate, John Coutrin, Eduardo, boa tarde, pessoal de casa. A primeira coisa que é preciso observar nesses dois vídeos, a gente sempre gosta de fazer isso aqui, a tal da análise do discurso, análise semiótica, enfim. É a postura do prefeito nas duas situações. Uma postura muito firme, empolgada, né? Quando diz que é um soldado do senador Everton. Uma postura assim meio xoxinha, né? Quando declara apoio ao Brandão. Tem uma frase que diz assim, um pensamento que diz que na política há pelo menos dois lados. Aquele que se expõe aos olhos do público e aquele que transita nos bastidores da política. Este último sempre muito maior do que o primeiro. O que nós tentamos fazer aqui no programa é enxergar um pouco mais nesse lado que não está exposto aos olhos do público e trazer aqui. E por isso a gente faz aqui
as nossas observações, que nem sempre elas precisam ser tidas como a sua opinião, você não precisa concordar, mas é um olhar aqui de quem está um pouquinho mais nos bastidores. E chama a atenção que a fala do prefeito Bruno Silva anteriormente foi uma fala muito mais aguerrida, né, quando declarou apoio ao Everton. A gente não pode negar que a força dos leões, a força da caneta, a força da cadeira número 1 do Palácio, ela é grande e tem influência. É claro que um prefeito vai querer as benesses para o seu município, vai querer levar obras, vai querer levar, enfim. E isso faz com que muitos prefeitos, nesse instante, se aproxeguem ali do Palácio dos Leões e declarem apoio ao vice-governador Brandão. Entretanto, o que rola nos bastidores é que é muito mais definitivo para uma posição definitiva. Eu, sinceramente, queria ouvir aqui os colegas, mas acredito muito mais na possibilidade dessa aproximação com o governador, com o próximo governador Brandão, no sentido de que se continue parcerias com o município, para que não se tenha nenhum tipo de entrave, que o prefeito consiga levar obras. Mas eu ainda desconfio que essa água vai voltar para o seu rumo original mais na frente. Eu peço apenas que nós observemos e aguardemos. Eu queria ouvir os colegas em relação a esse tema. Né? Falar de soldado, esse soldado desertou, né? Soldado desertou. Esse é um soldado desertou, mas o Bruno, boa tarde a todos, né? Claro, o Bruno é muito controverso, né? Porque eu me lembro da história dele lá em Coelho Neto, ele se elegeu com o apoio do pai e logo que terminou as eleições, foi possado, ele rompeu com o próprio pai dele, né? Foi quem elegeu ele na cidade de Coelho Neto. Quem não lembra do Solinei, ex-deputado Solinei Silva, né? Ex-prefeito Solinei Silva, uma grande liderança da região. E depois ali que conseguiu, né, estava todo mundo unido na época da eleição, depois que já aconteceu ali o resultado, obteve esse resultado, ou imediatamente o próprio filho rompeu com o próprio pai. Né? Então, a gente já pode ver, observar os movimentos do próprio prefeito de Coelho Neto, atual prefeito. A gente sabe, né, que essas coisas acontecem, é normal da política natural, esses movimentos, não é? Agora sim, eu no lugar de uma liderança política dessa, no prefeito, eu não falaria essas coisas, né, Gisele? Preferia, se ele tivesse em dúvida, ou se ele pensasse mais na frente em mudar, aguardava um pouco mais as convenções até se definir. Né? Teve muito prefeito aí que não declarou apoio para ninguém, ficou esperando, né? E até o próprio partido se definir, a conjuntura, para depois tomar uma posição, porque fica muito feio, né? Vergonhoso. Fica né? vergonhoso. Fica vergonhoso. Se você dá a palavra, é melhor você aguardar, ficar observando, do que quando você dá a palavra, porque depois você voltar atrás é muito feio. Né? Então, se o Bruno tinha dúvida ainda, se ele pensava mais na frente, não, vamos ter um pouquinho de cautela, mas não, ele se antecipou, e aí, não sei o que aconteceu, de uma hora para outra, ele mudou de ideia, né, e teve que fazer uma fala totalmente, né, contrária. Lá ele volta com o Glaubert Coutrin, né, que é do grupo do Everton. Do Everton. Né? Até esquisito isso também, né? Mas na política tem de tudo, né, John? Tem de tudo, tem de tudo. Adalberto, só falar rapidamente, só complementar algo aqui que o Geisel já trouxe, e o John também. Muito boa tarde a todos, boa tarde Adalberto, John, Geisel e Kate também. Bom dia, boa tarde, perdão, a todos que nos acompanham. Falar sobre essa questão, a gente sabe que a política é muito dinâmica, né? A gente fala muito sobre isso. A respeito disso que o John trouxe, inclusive sobre essa situação do Bruno Silva, é delicado mesmo realmente. A gente inclusive trouxe aqui no Jornal da Difusora, segunda edição, uma discussão que teve com o próprio pai envolvendo a questão de um imóvel lá no estado do Piauí, enfim, na própria cidade de Coelho Neto também, alguma questão complicada em relação a isso. Esse debate que a gente trouxe aqui, discutindo até com o próprio pai, que é uma situação bastante delicada, que o pai inclusive é político também. Mas enfim, envolvendo essa questão da parte política, a gente sabe que a política é muito dinâmica. Pensamos assim, por exemplo, se naquela época que o Bruno Silva disse que estava apoiando o senador, o Everton, foi há tempos atrás, e agora teria mudado a opinião e apoia o vice-governador Carlos Brandão. Foi perfeita a linha de raciocínio do Geisel quando ele disse que como é que o governador, por exemplo, vai governar sem a ajuda do governo federal? A gente vê isso aqui no estado do Maranhão, o quanto foi complicado para o governador Flávio Dino, por muitas vezes chegar ao embate com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que um prefeito de uma cidade aqui do estado do Maranhão vai governar sem a ajuda do Palácio dos Leões, sem a ajuda do governador? Então é muito complicado. No próximo mês, o vice-governador Carlos Brandão vai sentar na cadeira, vai ser governador do estado do Maranhão. Então ele precisa, naturalmente, assim como todos os municípios, eles vão precisar da ajuda, claro, do governo do estado.
Estado. Agora, em relação à questão de apoio, claro, como o Geisael e o John trouxeram aqui, a gente tem que perceber que, de fato, quem que o prefeito está caminhando, com quem que o prefeito está apoiando, com quem que o prefeito já conversou. Uma palavra dita por um homem é uma palavra dita, aquilo tem que ser cumprido, né? Isso tem que ser muito claro. Então, acho que tem que pesar muito na questão do discurso, por mais que se passe 1 ano, 2 anos, mas a questão, ou até menos tempo, né, nesse caso, tem que ser levado muito em conta a questão do que é dito por um político num momento como esse. Muito político. Muito Se os político, meninos Kate. deixarem, eu falo rapidinho. Não, só para complementar, é muito político na época, né? Prefeito, liderança, falava assim, não, eu vou votar no candidato Flávio. É melhor ter dito isso, né? Votar no candidato Flávio do que já anunciar o Brandão ou o Everton para depois passar por isso. A minha fala é rápida, eu acho que posturas, né? Eu acho que de agora em diante é muito importante que todos nós, você que acompanha aqui, né, o Jornal da Difusora e outros meios também, acompanhar as posturas, os movimentos, né, dos nossos hoje pré-candidatos, amanhã candidatos, até porque a gente sabe que uma palavra dita hoje, um gesto feito aqui, ele vai ser usado lá na frente, né? Isso configura a imagem, a fala, tudo fica guardado. Então, assim, guardar a emoção. Outro dia nós tivemos aqui um pré-candidato que disse na empolgação que não falaria jamais do governo que fazia parte. E, no entanto, 1, 2 semanas depois, a gente já viu, né, exatamente o movimento contrário. Então, assim, eu acho que nesse momento é um momento em que, sim, se deve aguardar, inclusive pelas convenções, né, para você saber exatamente qual o lado e qual o caminho que deve seguir. Claro, obedecendo inclusive aquilo que você precisa nas suas gestões, nas suas prefeituras, que é perfeitamente normal. Os apoios são perfeitamente normais. Agora, em quais condições e de que forma que eles estão sendo feitos, essa sim é a questão. Dabeto, só rapidamente, a gente tem que acompanhar, inclusive isso é um conselho que eu dou aí para os eleitores. Claro que é importante acompanhar o debate que a gente faz aqui, ninguém é dono da razão, mas é importante você, eleitor, acompanhar a movimentação. Só um exemplo rapidinho, a gente já trouxe, inclusive, esse debate aqui no Jornal da Difusora, segunda edição, um político, por exemplo, um vereador aqui da capital que participou de atos políticos de Josimar de Maranhãozinho e de Everton de Brandão. Entendeu? Então, quer dizer, o político, às vezes, ele participa de atos políticos de todos os pré-candidatos. Você, eleitor, também tem que analisar o caminho, a movimentação de todos. Da coerência também, né? Mas o fato de participar não é um problema. Não, sim, Kate, claro, mas São as acompanhar a movimentação é posturas que você importante. coloca. Isso. As decisões, né? 1h27, a gente volta a falar sobre esse assunto ainda no Jornal da Difusora. Agora eu preciso ir a Brasília, a Ganiele Veloso está com a gente, nossa correspondente por lá hoje. O Caetano Veloso, outros artistas também vão protestar contra os chamados projetos de lei que ameaçam o meio ambiente. A gente está com a Raniele ao vivo, direto lá de Brasília, para falar sobre a votação desse projeto, sobre esse protesto que acontece hoje na capital federal. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, viu? Está marcado para agora, às 15 horas, a partir das 15 horas, essa manifestação que deve ocorrer aqui em frente ao Congresso Nacional. Antes disso, Caetano Veloso, cantor que convidou aí vários artistas para estarem com ele, como Daniela Mercury, Malu Mader, Letícia Sabatella, entre outros cantores, Emicida também devem participar, e outros grupos também de artistas e movimentos sociais. Eles vão ter uma agenda com a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal e depois tem reunião aqui com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Eles querem barrar a votação no Senado de 8 projetos de lei, que boa parte já foi aprovado na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o que dispensa licenciamento ambiental, que pode aumentar o número do desmatamento no Brasil, e também que permite a grilagem, a regularização dessas terras que foram alvos de grilagem. Além disso, tem o PL do veneno, que libera agrotóxicos de uma forma descontrolada no país, de acordo com os artistas, e também outros projetos que prejudicam ou podem prejudicar os indígenas, como, por exemplo, o marco temporal, que é a demarcação do território, e também um outro, que já foi sinalizado, que será votado à urgência hoje, que é liberando a mineração em terras indígenas. Isso por causa do potássio, que é importante para a fabricação dos fertilizantes. E com essa crise entre Ucrânia e Rússia, essa guerra está prejudicando o país e eles estão usando esse argumento para passar a boiada. Inclusive, o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, ele tuitou sobre esse assunto. Vocês estão vendo aí o post do deputado dizendo que conseguiu que fosse votado hoje a urgência do projeto. Inclusive, o líder do PP, Partido
progressistas aqui na Câmara, André Fufuca, disse que o PP, em sua maioria, é a favor da aprovação da urgência desse projeto. Raniele, agora vamos falar da nossa política local aqui, porque o André Fufuca deu entrevista para você falando sobre como é que vai caminhar o PP em relação às eleições, em relação aqui ao governo do Estado, que candidato de fato vai apoiar. Você pelo menos perguntou a ele sobre isso, né? Você tem a resposta? Também falei com um deputado federal sobre isso, viu? Ele não quis revelar ainda o apoio, mas reforçou o apoio a Flávio Dino. Há uma tendência, pelo que eu andei analisando, inclusive com outras fontes aqui no Congresso Nacional, que seria esse apoio ao candidato, ao pré-candidato do governador. Mas ainda não há nenhuma decisão tomada sobre isso. Ele falou que vai levar em consideração aí 2 aspectos, que nós vamos conferir agora. Na verdade, no Maranhão hoje são 5 pré-candidatos ao cargo de governador e já está bem próximo do Partido Progressista definir o seu encaminhamento. Fizemos questão de conversar com todas as nossas bases, com os prefeitos, as lideranças. Ainda estamos avançando nesse debate e acredito que até mais tarde, ao fim desse mês, o Progressista terá encaminhamento em relação a qual caminho irá adotar no que diz respeito à campanha desse ano para governador do estado, assim também como para senador. O que será levado em consideração? O que vai ser levado, além de um projeto de governo, um projeto de desenvolvimento e construção de um estado, será levado também a ampla maioria do partido. O Progressista sempre foi um partido bastante democrático, que trabalha em detrimento da maioria, e nós não seríamos diferente agora. Então, o deputado disse que a decisão deve vir aí nos próximos dias. Obrigado, Raniele, pelas informações. O nosso papel é esse, de perguntar, né? Se eles vão responder ou não, aí, ainda mais nesse período agora pré-eleitoral, não se sabe, né? Perguntar, a gente tem que perguntar. Obrigado, Raniele. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí em Brasília, viu? Amanhã a gente volta a manter contato direto de Brasília com a Raniele Veloso, que é a nossa correspondente. Aquilo que eu falei, né? Perguntar, tem que perguntar. E a gente vai tentando nas entrelinhas ler, John Coutrinho. O André Fufuca adota uma estratégia de que o PP vai tomar decisão colegiada, não é? Pelo menos a estratégia que ele tenta passar. É o discurso, né? É o discurso, exatamente. O discurso, que é uma decisão colegiada. Se for assim, Adalberto, tem que envolver prefeito, vereador. A maioria hoje dos prefeitos e vereadores do PP estão com o Brandão, né? É claro que tem uma liderança muito importante e forte do PP, que é o Luciano Genésio, que é apoiador do senador Everton, né? Mas, por outro lado, também tem muitos já prefeitos aí, lideranças com o vice-governador. Talvez seja uma estratégia ele dizer assim, não, estamos aqui por conta, que é o apoio a maioria do partido quer apoiar o Brandão. Talvez eu nem queria, né? Mas é o partido, talvez seja essa a estratégia do Fufuca. Vamos ter que aguardar um pouco mais, então, para a definição do PP. 1h33, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na televisão, agradecendo, claro, a sua audiência, que sempre imensa. Daqui a pouquinho, um registro das mensagens que chegam no nosso WhatsApp. Olha, vamos falar sobre educação e a situação é séria. A capital maranhense tem, pelo menos, 6 obras e escolas públicas do estado inacabadas. É isso mesmo. De acordo com o sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, as escolas até chegaram a receber recursos do Fundeb, viu, para a realização da obra, mas até o momento a situação é outra. Pelo convênio, as obras no Centro Educacional Antônio Ribeiro da Silva, no bairro do Saviana, foram iniciadas em 2014. O fim do convênio firmado se deu no ano passado, ou seja, o termo convênio encontra-se vencido. O valor pactuado pelo FNDE ultrapassou os R$241 mil. Ainda na Arita Quibacanga, só que no bairro da Vila Embratel, o CE professora Deise Galvão de Souza teve o convênio firmado para o início das obras também em 2014, com o mesmo prazo, vencendo em 2021. O valor pactuado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi acima de R$244 mil. Assim como estas 2 escolas, várias outras unidades encontram-se com o termo convênio vencido. Na unidade educacional, professora Silda Ramos de Souza, no Maranhão Novo, o valor pactuado superou os R$244 mil. Mesmo o montante do convênio firmado com o Centro Educacional Maria do Socorro Almeida, no São Cristóvão. Do lado de fora, é possível observar que a escola encontra-se com obras inacabadas. Na cidade operária, outras 2 escolas, o Centro Educacional Inácio Rangel, com valor pactuado pelo FNDE de R$ 244.391, e a Unidade Integrada Maria José Aragão, com convênio firmado acima de R$500 mil entre os anos de 2013 e 2019. Portanto, com termo convênio
já vencido. Nesta última, até encontramos operários trabalhando, inclusive na área da quadra poliesportiva da escola, além da fachada. Para essas crianças nossas de hoje, que vêm quase 20 horas por dia no celular, nesse sedentarismo, a educação física é importantíssima. Se você tem escola que está com a quadra parada, isso é um problema para o alunado, para a comunidade em geral. Então, né, essa questão da sala de aula e do entorno da sala de aula. As informações relacionadas às obras nas escolas, com dados relacionados a valores de convênios, constam no portal da transparência do Ministério da Educação. Certo? Então, dia 16, o COTEMAX, Coletivo de Trabalhadores da Educação Pública Básica, no campo sindical, está chamando com o Conselho de Educação, com a CSP com Lutas, essa paralisação nacional. E aqui vai acontecer, dia 16, toda a rede estadual e municipal. Kate Almeida, eu fico pensando um pai assistindo uma reportagem dessa, né? A gente já tem aí, a gente trouxe aqui dados essa semana sobre o déficit que existe em relação a esse período de pandemia, as dificuldades que se tem e a situação aí lamentável ainda de muitas escolas que precisam sim dessa reforma e outras que a reforma começou, mas não terminou ainda. Quer dizer, a gente já chegou o período de chuva, fica tudo mais complicado, não é não, Kate? A gente mostrou, inclusive, pela manhã, viu, Adalberto? Pedimos, inclusive, retorno aí sobre a situação, porque não é fácil, né? Nós, como você falou, nós temos um déficit gigantesco que realmente não se sabe nem como é que vai se, de alguma forma, tentar recuperar, que eu acredito, né? Não sou da área, mas acredito que é humanamente difícil alcançar esse déficit de 2 anos. E aí você ainda tem mais os entraves, a exemplos desses, né? A dificuldade de se colocar uma escola, levantar uma escola, mesmo tendo, é uma matemática que não fecha. Você tem o recurso, esse recurso ele é disponibilizado, é utilizado, mas essa obra ela não acaba, ela não termina. Então é uma conta que não fecha. E não tem absolutamente ninguém que responda o porquê que isso acontece. Enquanto isso, a gente já sabe, né? As crianças, os jovens, no caso, estão aí, né? À mercê de uma situação que se configura cada vez pior. Colegas. E Adalberto, eu gostaria de chamar a atenção para um estudo inédito que foi feito em São Paulo e essa questão dessa defasagem no aprendizado durante a pandemia. Em São Paulo foi feito um estudo inédito com 7.000 alunos para mensurar qual o tamanho desse prejuízo. Aqui no Maranhão foi feito um sistema de avaliação, é o CEAMA, se eu não estou enganado, em São Paulo é SARESP. E os resultados lá, eles conseguiram dar uma interpretação que a gente ainda não conseguiu dar aqui no Maranhão. Até entrei em contato com o secretário Felipe Camarão uns dias atrás, perguntando para ele se tinha sido dada essa interpretação. Mas em São Paulo, deve servir de parâmetro para a gente. E aí, para mais ou para menos, nos estados essa situação deve se repetir. Maranhão, como por exemplo, já existe uma defasagem natural, acho que inclusive o cenário pode ser pior. Mas, por exemplo, em São Paulo, o secretário de Educação do Estado, ele estima que daqui a 7 anos que vai se começar a recuperar o período perdido. Veja bem, não é que daqui a 7 anos vai ter recuperado, daqui a 7 anos vai começar a recuperar. Lá, por exemplo, a proficiência de um aluno, ou seja, o nível de um aluno de 3º ano que acabou 2021, em matemática, é o nível de um aluno de 7º ano do ensino fundamental. Em português, a proficiência de um aluno de 3º ano, lá em São Paulo, foi feito esse levantamento, é a proficiência, é o nível de um aluno de 8º ano do ensino fundamental. E eu tinha lido antes desse estudo, eu li ainda no ano passado, uma previsão de que o Brasil recuperaria em torno de 20 a 30 anos esse período perdido com a pandemia. Agora, você imagina, isso se nós considerarmos uma situação normal. Qual a situação normal? Escolas funcionando e as crianças dentro da sala de aula. Agora, você imagina isso, você pode ter agora uma proporção maior quando você imagina escolas fechadas, alunos fora da escola e um sistema de ensino cada vez mais desigual, que é o remoto, onde crianças pobres não têm a mesma oportunidade de estudar que crianças de famílias ricas. Nós pedimos um posicionamento para o governo do estado em relação à reportagem que mostramos. Até o momento não temos ainda uma posição oficial, mas durante o nosso telejornal, que foi até as 2h15 da tarde, se ainda recebermos aqui esse posicionamento, com certeza daremos aqui, como temos feito, espaço para que o governo então explique, né, para a população o que aconteceu, enfim, se posicione em relação a essas obras inacabadas.
A gente vai para o intervalo agora e já começou lá em Imperatriz o atendimento das unidades móveis para o Hospital de Amor, hein? Esse é um dos assuntos depois do intervalo. A gente vai girar com notícias de Caxias e, claro, os bastidores da política também com os nossos comentaristas já, depois do intervalo. Um instantinho só. Vamos lá, 1h43 agora com o Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Está no Jornal da Difusora, primeira edição. Nossa bancada aqui pronta para esse segundo bloco. Você vem com a gente. Olha, você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. É isso mesmo. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento, hein? Área de lazer completa com apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, hein? O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Vamos lá, vamos girando com a informação aqui do Jornal da Difusora, primeira edição no rádio, na TV. Agora a gente vai para a região dos Cocais, por lá está o Zé Carlos, que fala para a gente sobre ontem, o dia 8 de março, foi um dia de mutirão de serviços para mulheres aí em Caxias. Ô Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, isso mesmo, foi um dia muito animado e as mulheres receberam muitas homenagens. E uma ação foi realizada pela equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro Ponte, aqui de Caxias, que ofertou serviços de prevenção de doenças, palestras e um momento de embelezamento. A gente tem uma fala de uma das organizadoras dessa ação. Vamos ouvir. Bom, nosso objetivo é trazer essas mulheres a procurar os serviços de saúde, não procurar somente no Outubro Rosa, não procurar somente no dia 8 de março, mas sim procurar nossos serviços todos os dias, durante todo o ano. A gente está lá disponível para elas, então que elas procurem, porque doenças aparecem quando a gente menos espera. Então a gente está lá todos os dias de braços abertos a recebê-las. Está aí uma ação muito bonita e que falou sobre prevenção à saúde, ao câncer de mama, ao câncer de útero e outras doenças. É com você, Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pela informação. A gente continua falando de saúde, só que agora a gente vai para outra região, para a região Tocantina, porque por lá já começou o atendimento das unidades móveis no Hospital de Amor. E quem tem mais detalhes para nós é o Marcelo Júnior, que está no estúdio. Olá, Marcelo, explica para a gente. Boa tarde. Oi, Adalberto. Boa tarde para você, queridão. Um abraço também para quem assiste e também nos ouve, acompanhando o Jornal da Difusora. Aqui em Imperatriz, Adalberto, as unidades móveis do Hospital de Amor iniciaram o atendimento na realização dos exames preventivos do câncer feminino. Esse trabalho está sendo feito agora, durante todo o mês de março, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Imperatriz. As unidades móveis que estão em carretas do Hospital de Amor, equipadas com o que existe de mais moderno para realizar esses exames. Elas estão durante toda esta semana em algumas unidades básicas de saúde aqui de Imperatriz. Por exemplo, o atendimento está ocorrendo na Unidade Básica de Saúde Maria Aragão, que fica no Parque Alvorada, e também na UBS Milton Lopes, que fica na Rua Leôncio Pires, no centro aqui da cidade. A expectativa é que serão realizados, em média, cerca de 100 exames por dia, sendo 50 em cada uma dessas carretas que estão à disposição da comunidade. O Hospital de Amor, aqui em Imperatriz, está em funcionamento com atendimento preventivo ao câncer de mama e também do colo do útero. Além de Imperatriz,
outras cidades aqui da região tocantina serão contempladas com esse atendimento especial. A procura tem sido grande, muita gente tem buscado esses serviços que são oferecidos de forma gratuita a toda a nossa população. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Abraço a todos aí em Imperatriz. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Difusora, a primeira edição aí em Imperatriz e Caxias também, viu? Você ligado com a gente até as 2h15 da tarde com muita informação. A gente fica com o restante da rede, Imperatriz e Caxias com o rádio. Já também a gente vai seguir em frente, hein? Vamos continuar com informações do interior do estado. Agora a gente vai falar sobre a novela da LOA, Lei Orçamentária lá em Timon. A situação é muito séria. A gente vai voltar a falar do assunto ainda essa semana, mas a gente tem aqui, João Coutrinho, já a informação de que vereadores, teve um bate-boca lá na tentativa de votar. A LOA, a confusão está grande, é desde o ano passado, né? Sim, Adalberto. Estamos chegando a abril e a LOA de Timon não foi votada, para você ter uma ideia, não é? Talvez não tenha nenhum caso semelhante, né? Não, até que eu saiba não, né? Tanta demora, né? Tanta demora sim. E hoje, os deputados da base da prefeita Dinaí Veloso tentaram colocar em pauta, né, 11 vereadores ali, a votação da lei orçamentária anual lá de Timon, mas o presidente da casa, o vereador Wilman, não colocou, e inclusive uma discussão lá, né, o Wilman não pode nem sair, porque o vice também é da base lá da prefeita, ou seja, ele fica lá, não dá oportunidade nem para o vice assumir, para colocar em pauta a votação da LOA. E houve um bate-boca lá, uma discussão entre os vereadores, nós temos um trechinho aí, agora há pouco, viu, Adalberto? Agora há pouco mesmo, os vereadores da base disseram que pediram até o bandeco lá para comer na Câmara, para não saírem de lá sem votar isso. Nós temos um trechinho aí da discussão. Vamos ver, eu vi. E aí, o vereador Tiago mesmo não vai pegar a vontade. E aí, me toca, suspenda a sessão que vocês fazem no meu gabinete, eu dou o meu gabinete. Eu dou o meu gabinete. Faça ali. Que situação, confusão hein? danada em Timon, viu? Muita confusão. E aí, Adalberto, a gente vê que quem é prejudicado é a população de Timon, né? Nessa situação toda, em que vários serviços já foram afetados, inclusive, por essa questão da lei orçamentária anual não ser votada ali em Timon. E isso, de certa forma, vem, né, deixando ali a cidade atônita com essa situação. Não se coloca, não se vota. A Câmara Municipal, o presidente, o Wilma, fala que é um repasse maior, né, para a Câmara Municipal, mais de 6%. E, pelo lado da prefeita, ela já disse que faz o repasse adequado para a Câmara. A informação que você tem é que em 2021 o Executivo repassou cerca de R$753 mil e que somente esse ano já receberam do município mais de R$1 milhão. Exatamente. E está achando pouco, né? Está achando pouco. E inclusive, essa discussão já foi parada na Justiça. A gente trouxe aqui, foi parada na Justiça, mas até agora parece que não houve uma solução. Vamos aguardar, né, para que nos próximos dias, até essa semana ainda, haja um desfecho. O problema é isso, né? Esperar. Receberam, Kate, rejeitaram sem propor nenhuma mudança, quer dizer, fica uma coisa realmente E é absurda, descarado, né? Você observa aí que realmente a intenção é a pior possível. E, enquanto isso, serviços que são extremamente essenciais para a cidade são parados. E aí a cidade não anda também, né? Agora, o nível de irresponsabilidade, inclusive a gente volta nesse mesmo tema, porque nós estamos falando de pessoas que estão ali e foram votadas, né? Tem uma responsabilidade muito grande. E o voto recebido não está sendo representado, né? Porque você está vendo aí, você bem disse, desde o ano passado, nós já estamos praticamente já caminhando aí para a segunda quinzena de março e absolutamente nada resolvido, pelo contrário, né? Eles rejeitam. Então, a pergunta que fica é até quando? Né? Que a população, será que merece tudo isso mesmo? É bom lembrar que a LOA é que determina, né, os investimentos de cada área, educação, saúde, meio ambiente, transporte. Eu estou falando aqui só das principais, viu, Arques? Nada de harmonia entre legislativo e executivo e um exemplo de como questões políticas podem afetar os interesses da população. Exemplo péssimo, ruim e que nós temos também experimentado um pouquinho aqui em São Luís, tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa. E fica o recado para esse modelo está sendo cada vez mais difundido de forma péssima, negativa, lógico. Fica o recado para aquelas pessoas que dizem que não depende de política, né? Está aí um exemplo claro disso. A própria prefeita fala que se fazer esse aumento de repasse para a Câmara, vai tirar de algum lugar. Ela tem jeito que vai tirar da limpeza, né? Então não pode tirar da limpeza
para aumentar repasse de Câmara Municipal. É a alegação que a prefeita faz. E John né? Coutrinho, ela não pode ser irresponsável. Exatamente. Né? Tem que ser transparente. Está mostrando que não dá para fazer dessa forma. Agora, eu volto aqui ao que o Geisael disse, um péssimo exemplo. Né? Parece que a manobra e a estratégia que está sendo inaugurada agora, a partir, inclusive, dos nossos parlamentares, é exatamente isso. Obstruir pauta, né? Empacar pauta em detrimento de situações políticas. E aí o voto, cadê? Qual foi a missão que foi dada a cada um dos senhores e senhoras? Lamentável. A gente vai voltar a falar sobre o assunto, porque é muito sério. Imagina um município inteiro parado diante de uma situação como essa há meses, né? Desde o ano passado é para ter sido votada. Agora, nesse caso aí, Alberto, eu acho o mais certo é a população ir para a Câmara. Sim. Fazer uma Cadê a mobilização, população de Timon, né? população ir para a Câmara reivindicar. Perfeito. Né? Tem que ir para lá, Perfeito. pressionar os Tem vereadores. toda a Será que a razão, população é isso está mesmo. sentindo os efeitos negativos Exatamente. da votação dessa LOA? Com certeza. Vamos mandar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente aqui em todo o estado do Maranhão. Muita gente, viu? Tá bombando geral nosso celular, é sempre assim aqui no Jornal da Difusora, no rádio e na TV também. Eduardo. Mandar um abraço pro Eric lá no bairro do Renascença. Não perde um só dia, gente. Quando não pode acompanhar pela TV, acompanha pelo rádio. Obrigado, Eric, pelo carinho da audiência. Andressa, lá do povoado Jaburu, lá no município de Catu. Próximo aqui à capital São Luís, região metropolitana. Aqui tem um telespectador nosso dizendo também que acompanha o programa, mas também encaminhando uma denúncia do Zumbi dos Palmares, área de Passo do Lumiar. Boa tarde, gostaria de mandar um abraço e muito bom aqui o discurso a respeito da educação. É uma telespectadora que não colocou aqui o local que está falando, mas parabenizando aqui pelo debate. Município de Coroatá, acompanhando a gente, mas também não colocou aqui o nome da pessoa, telespectador que está acompanhando. Osiel Menezes está acompanhando a gente também da cidade de Pinheiro. A Lívia, da cidade de Rosário. A Kilka, da Coab, mandando um abraço para todos nós. E a Tânia, do bairro do Maiobão. Beleza. Opa, rapidinho, Ricardo Azevedo e Zé Maranhão. Um beijo para cada um, viu? Vai tocar agora a musiquinha, porque é hora da nossa virada de rede. Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. A gente vai para o intervalo agora e já os empresários batem de novo na tecla, querem mais dinheiro. Pois é, estão achando que foi pouco o aumento na passagem de ônibus e, inclusive, disseram isso na CPI dos transportes lá na Câmara aqui da capital, viu? Hoje a gente vai falar daqui a pouco também sobre o prefeito Eduardo Braz, que autorizou o pagamento de progressão para mais de 700 educadores de São Luís. Esse e outros assuntos em destaque já depois do intervalo. Certinho só. Já voltamos com o Jornal da Difusora, primeira edição. Hoje, inclusive, excepcionalmente hoje, estamos com Imperatriz também. Então, Imperatriz continua com a gente, apenas Caxias não está com a gente, mas Imperatriz está conosco em toda a rede, no rádio, claro, o Maranhão inteiro de audiência, com Eduardo Ericeira, John Coutrinho, Geisael Marques e Kate Almeida, nosso Jornal da Difusora, primeira edição. Já eles voltam com as notícias dos bastidores da política, tá bom? Olha só, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, viu? Com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em sua casa. Frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, o 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5, hein? Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Vamos juntos aqui com o Jornal da Difusora até às 2h19 hoje com muita informação para você que nos acompanha e nos dá a honra da audiência. Olha só essa, a gente falou ainda há pouco, repete agora para você, em depoimento na CPI do transporte. Na Câmara Municipal de São Luís, o representante do Sindicato das Empresas de Transportes disse que a tarifa para cobrir os gastos da capital deveria ser superior ao aumento concedido recentemente pela Prefeitura de São Luís. E o Ciro Mineiro está aqui com a gente para falar mais uma vez agora sobre a repercussão aí desse depoimento. Ciro, boa tarde.
Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos no estúdio e a quem acompanha, né, o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Essa afirmação, esse anúncio da presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus aqui de São Luís, né, do SET, aconteceu durante a CPI, mais uma reunião da CPI do Transporte Público que aconteceu na tarde desta terça-feira na Câmara Municipal de São Luís. Olha só, Adalberto, dessa vez, além da presidente do SET, o colegiado, né, os parlamentares, vereadores, também ouviram o presidente, o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, o Madison Leonardo Andrade Silva, responsável pelo processo licitatório das linhas no ano de 2016. Olha só, o Madison ele foi o primeiro a ser ouvido pelos parlamentares, pelos vereadores, né, que compõem aí a CPI do transporte público. De acordo com o ex-presidente da CPL, o certame cumpriu todos os critérios técnicos. Ele alegou que não ocorreu nenhuma irregularidade e afirmou que permaneceria à disposição dos vereadores para prestar todos os esclarecimentos. Olha, de acordo com um trecho, né, da fala do Madison, a licitação foi um grande marco na história de São Luís, pois acabou com contratos precários, que não tinham regras para o mecanismo que passou a dar segurança jurídica na prestação do serviço. Esse é um trecho da fala, né, do Madison Leonardo, que é o ex-presidente da comissão, né, da licitação que foi aberta em 2016 exatamente para regulamentar o transporte público aqui na capital maranhense. Logo em seguida, quem foi ouvida foi a Jorgele Maria Rezende Matos Freitas, que é a presidente do SET, né, do Sindicato das Empresas de Ônibus. Olha só, Adalberto, em seu depoimento, a Jorgele, ela disse que o reajuste de 20 centavos na tarifa do transporte agravou ainda mais o problema, agravou ainda mais a situação, né, das empresas de ônibus, pois, segundo ela, com o aumento da passagem, a prefeitura acabou deixando de repassar ao sistema mais de 2 milhões de reais, esse dinheiro, né, que era repassado por meio aí de um auxílio, né, que estava sendo concedido pela Prefeitura de São Luís aos empresários que atuam no sistema. A Jorgele revelou ainda que para poder equilibrar o déficit no setor, a passagem deveria custar, aqui na capital maranhense, pasmem, R$ 4,83. Essa foi a afirmação da presidente do SET, né, que as passagens deveriam custar aqui em São Luís R$ 4,83. E é isso que nós vamos conferir agora num trecho, né, dessa reunião da CPI que aconteceu na tarde de ontem, onde a Jorgele ela afirma, né, quanto deveria custar a passagem de ônibus aqui na capital maranhense. Nós trouxemos aqui dados qual a constituição da forma paramétrica, né? Quais os índices que compõem essa forma paramétrica, ressaltando que essa forma paramétrica está no item 5.15 do contrato de concessão. Então, tem um índice que é dos trabalhadores, do combustível, tem os índices de que regulam os preços inflacionários, tem os índices dos veículos. Então, se hoje nós fôssemos reajustar a tarifa, são dados de janeiro, gostaria de frisar isso. Se a tarifa hoje deveria ser reajustada pela fórmula paramétrica, que está em contrato, teríamos que ter uma tarifa de R$ 4,83. Equilibra. No caso, aumentou 20 centavos, teria que aumentar R$1. Exatamente. Olha só, Adalberto, a presidente do SET, ela compareceu à CPI de posse de um relatório produzido pelo próprio SET, que aponta os impactos financeiros junto aos consórcios que operam as linhas de ônibus aqui na capital maranhense. E de acordo com a fala da própria Jorgele, né, que é a presidente do SET, eles estariam no caos. Segundo ela, né, os empresários que atuam no sistema estariam no caos. E ela até afirmou, né, podem não aceitar, mas isso
é a nossa realidade, de acordo com a presidente do SET. A CPI, como a gente sabe, Adalberto, a CPI do transporte público, ela caminha, né, aí para sua conclusão, e a gente aguarda, né, os encaminhamentos que devem ser tomados por esta CPI, exatamente para garantir melhores condições no transporte público aqui da capital maranhense. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Ouvir aqui os nossos colegas sobre esse assunto, porque a situação é séria. Você já tinha ouvido falar dessa forma paramétrica e a gente não teve acesso aos dados, né? Não tem. A CPI tem. Tem como acompanhar e saber se há equilíbrio ou não a partir dos dados apresentados, né? E na própria CPI foi aprovado também, acabo de ter informação aqui, uma das proposições aprovadas solicita, né? A CPI solicita cópia dos balanços contábeis e do demonstrativo financeiro das empresas e consórcios que operam no sistema de transporte. É a chamada planilha, não é? É o mínimo. Pronto, até que enfim... Que a gente vem falando aqui já... Há muito tempo, né? Até que enfim, muito tempo que a gente vem... E outro detalhe, não é? Ela fala ainda, né, a Jorgelli, que o caos é tão grande, ela alega que não sabe se compra gasolina ou paga o salário dos funcionários, né? Ou seja... Tem uma terceira sugestão. Vazar, como disse agora há pouco. Vazar, tá no pé, pelo amor de Deus, eu não entendo isso. É cansativo, gente. A cada argumentação que é dada aí é cansativo. Está reclamando que recebeu 20 centavos de aumento. Eu lembro de um colega que uma vez deu R$1 para o flanelinha. O flanelinha olhou R$1 e disse assim, pô, senhor, R$1. Aí ele disse, me dê aqui rapidinho. O flanelinha devolveu para ele, pegou o carro e foi embora. Foi ruim os 20 centavos? Tira os 20 centavos de aumento que foi dado na passagem, pronto. Agora você vê, né? Quase R$5, vale a pena pagar R$5 na passagem em São Luís? Com esses ônibus. O John levantou uma questão agora importantíssima, porque é a questão de relação de preço com valor. Quando você paga um preço por uma coisa que tem valor percebido, é algo. Agora, o tempo todo, aumenta a passagem. E diferente de pelo menos permanecer uma qualidade, a qualidade só cai. Nem aumenta nem permanece. Cai e você paga. Aí você tem uma relação inversa. Aumenta o custo para o trabalhador, para o usuário, e cai a qualidade do transporte. Não se sustenta isso. Eu queria entender aqui essa cartola. Eu queria ter uma cartola dessa de dinheiro. Tu metia a mão, sai uma hora 20 milhões, daqui a pouco sai aumento, e absolutamente nada é revertido para essa qualidade que a gente tanto fala do transporte. A gente torce, né? O John trouxe aqui, que está sendo pedido planilhas, né? A gente torce que melhore de fato, né? Porque o Ciro falou aí que está se finalizando, né, o prazo da CPI de transporte. A gente espera que saia com alguma definição diante do que está sendo apurado, porque a gente viu pouco, né? Pelo menos avanço na prática, né? A própria população continua reclamando, em relação... A gente está caminhando para mais de 20 dias de greve já em relação à questão dos rodoviários. Vai ter uma nova reunião na sexta-feira. Parece que está até tudo normal, né? Reunião marcada de 3 em 3 dias, só 60% da frota rodando, circulando, as pessoas esperando aí tempão nas paradas de ônibus. Enfim, a gente espera que pelo menos da CPI saia alguma coisa, que melhore alguma coisa na prática para os usuários do transporte público aqui da região metropolitana. Eu sugiro aos vereadores, quando as empresas apresentarem esse balanço, né, financeiro, esse demonstrativo financeiro, que ali que estejam presentes técnicos, não é? Porque muitas das vezes vai ser preparado pelo próprio SET, né, pela própria empresa. Exemplo desse documento levado pela presidente, né? Que esteja... tipo o galinheiro sendo tomado conta pela raposa. Então, que estejam pessoas que entendam, na verdade, né, de contabilidade, de economia, para que possam averiguar, não é? Realmente. Se não tiver, que contrate, né? Contrate, exatamente. Pessoas que entendam mesmo, porque o vereador não vai conseguir entender aqueles cálculos todos, aqueles números. Mas tem pessoas que têm capacidade para isso. Isso que seja feita justiça, né? Ver o que está sendo feito, como é que está sendo gasto e, enfim, melhorar a situação do transporte público aqui da capital. Para isso que foi criada a CPI, não é isso? Vale lembrar que, além do aumento dos 20 centavos, que foi abaixo do que os empresários queriam, né? O prefeito deu esse valor abaixo do que queriam os empresários, eles continuam recebendo subsídio. Só que, claro, que agora menos, né? Já que teve aumento, tem que compensar, tem que haver compensação, que deixou também os empresários bastante chateados. A gente falou e mostrou isso aqui para você ao longo da semana também, né? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já com o último bloco aqui do Jornal da Difusora, primeira edição, tá bom? Um instantinho só, a gente volta já com muita informação, os bastidores da política e com os nossos comentaristas. Um instantinho só. São 2 horas e 13 minutos, já de volta ao Jornal da Difusora em sua primeira edição, aqui para você. Vamos juntos. Olha só, o prefeito Eduardo Braide anunciou a progressão hoje de mais de 700 educadores da rede municipal. Confere. Atenção, professores da nossa rede municipal. Eu tenho 2 boas notícias para vocês.
A primeira é que eu vou assinar agora a progressão de mais de 700 educadores. A segunda é que essa progressão já será paga agora no mês de março e com data retroativa. É assim que juntos estamos reconstruindo a nossa educação. O prefeito anunciou, portanto, com a data retroativa, portanto, esse anúncio que foi feito na manhã de hoje, a gente traz aqui no Jornal da Difusora para você. São 2h14 agora. Em ato de filiação do PSB, a fala do governador Flávio Dino soou como uma declaração de guerra, Gisele. Por quê? Explica. Muito bem, eu vou ler aqui o que foi dito pelo governador Flávio Dino para que eu não erre, para que seja feito ipsiliteris. Vamos lá. Ser fiel ao que foi Ser fiel ao que foi dito, né? Vamos lá. Aspas, né? Eu tenho dito e repito, eu vou lutar para que o Brandão ganhe a eleição e seja um governador melhor do que eu fui. E aquilo que não consegui fazer, eu quero que ele faça, afirmou o governador Flávio Dino, no que foi interpretado por observadores da cena política local como uma declaração de guerra. Mas por que, como assim uma declaração de guerra? Me parece ser uma declaração natural de quem elegeu o Carlos Brandão para ser o seu candidato. O problema é que observava-se anteriormente um comportamento de Flávio Dino muito mais equilibrado por ter como pré-candidatos também alguém que esteve o tempo todo ao seu lado, o Everton Rocha, alguém que foi seu secretário, Simplício Araújo. E tem outros ali que também já caminharam ao lado do governador Flávio Dino, apesar de estar em um partido de um campo diferente hoje, o Edivaldo Holanda Júnior. Então, o Flávio ele vinha mantendo um discurso de equilíbrio, o que, a partir de agora, parece que tende a ser um pouco mudado de tom. O tom parece que vai se elevar, né? E esse é que é o estranhamento. E uma outra observação que precisa ser feita é o seguinte: o Flávio, ele tem a intenção de ser o candidato a senador de todo mundo. E essa fala, se houver realmente essa declaração de guerra, evidentemente que não por uma vontade, por exemplo, do senador Everton Rocha, mas até pelo próprio grupo, de, é guerra, então nós vamos ter também o nosso candidato a senador. Por mais que o Everton já deu essa declaração, dizendo que a intenção é de que o Flávio Dino seja candidato a senador, mas isso vai depender do andamento do processo. E se o Flávio Dino tende a subir o tom, e veja bem, estou falando aqui baseado na interpretação de quem enxerga a cena política local. Se o Flávio Dino sobe o tom e isso é encarado como uma declaração de guerra, então que se usem as armas necessárias, que se usem as armas de todos os lados disponíveis. E se a arma de um outro lado for colocar uma candidatura a Senado para fazer contraposição à candidatura do governador Flávio Dino, então a guerra estaria assim declarada. E que nesse momento, né, Geisel, a gente sabe que existe a única candidatura a Senado é do próprio governador Flávio Dino. Então ele está passeando tranquilamente, pelo menos por enquanto. Eu acho que o tempo nesse momento é um fator decisivo, inclusive para essas precipitações de fala, né? É bom lembrar, Adalberto, rapidamente, eu sei que está apertado aí, mas foi na cerimônia de posse, né, da filiação de pré-candidatos aí a deputados. Lembrando também, eu acho que é muito bom observar só esses últimos dias, né, do governador Flávio Dino, esses discursos, né? Ele está prestes a deixar o cargo, é bom a gente observar esse tipo de discurso. Vamos observar os últimos dias e aqui estamos chegando aos últimos segundos do Jornal da Difusora. Amanhã voltamos 1h15. Tchau, tchau, até lá. A gente vai voltar para o tempo.